Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bom, as próximas reuniões do GDE, a gente tem uma periodicidade mensal de encontro, e a próxima reunião acontece no dia 12 de julho. Aqui é a pauta de hoje, a gente dando início à pauta de hoje, iniciaremos com a sessão de benchmarking, que é um dos grandes objetivos do grupo, né, que é debater, compartilhar informações e práticas, melhores práticas entre as empresas de grande porte. Então, voltando lá, a discussão é sobre a IN 221, especificamente no artigo 27 lá, em que diz que sem o prejuízo das exclusões aplicáveis a qualquer pessoa jurídica de que trata o artigo 26, as pessoas jurídicas referidas no artigo 145, que são as pessoas, os estabelecimentos que apuram o PIS e COFINS não cumulativo, poderão excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas relativas a e aí eu trago já aí também a lei 10.637 e a 10.833, que traz exatamente a mesma coisa que a IN traz. Então, o primeiro que ele diz lá, que pode ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público. E o valor do imposto que deixar de ser pago em razão das isenções e reduções de que trata as alíneas A, B, C e D do parágrafo 1º do artigo 19 também podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e COFINS. E aí, esse artigo 19 traz que exatamente o que as empresas que estão na Sudene que faz a apuração do lucro da exploração do lucro líquido. Tá. Eu tenho uma dúvida em relação à forma, né, que essas exclusões elas seriam feitas. E aí, primeiro, em relação ao reinvestimento, essa receita, né, do reinvestimento, ela é reconhecida no resultado da empresa como receita na contabilização, e aí ela não entraria na base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí, sobre o segundo, eu acho que eu tenho mais dúvidas ainda, assim, porque na verdade você reconhece no resultado a despesa de imposto de renda líquida do benefício da Sudene. Para mim faria mais sentido se fosse reconhecida a despesa cheia de R versus uma receita da subvenção, que aí sim seria excluída da base do PIS e da COFINS. Então vamos dar sequência aí à pauta, a mais um tema, agora dando início à sessão jurídica. Gostaria de convidar o Fernando Lima Gomes. Sou Fernando, né? Sou advogado lá do Goulart Colepico. Hoje nosso escritório é um escritório que trabalha com todas as áreas do direito empresarial, então estamos prontos para atender todas as empresas e aqui estão os exemplos das áreas que nós trabalhamos, né? Esses são os nossos sócios, o João e o Cristiano são os fundadores. E hoje eu estou aqui para falar da nossa reforma tributária que teve novidades, né? Na quinta-feira passada saiu esse substitutivo da PEC 45, e aí eu vou trazer aqui com vocês, eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque ela é bem grande, então eu vou tentar abordar todos os tópicos mais relevantes, espero que eu consiga, no curto espaço de tempo aqui, falar do que tem de principal aí nesse texto. Como eu disse, né, no dia 22 de junho foi disponibilizado o texto preliminar, que vai ser votado pela Câmara. Eu acho que a ideia é mais ou menos fazer com o mesmo que foi feito com o marco fiscal, né? Eles apresentaram o texto meio que de última hora para já chegar na Câmara, não dá nem tempo de ter muita discussão e enviar para o Senado. Então, tá me parecendo que a ideia é essa, até pelas notícias que a gente está vendo, né? A tramitação, por ser uma PEC, vai ser em 2 turnos, né? Ela vai ter que tramitar na Câmara e no Senado e vai precisar de 3/5 dos votos, né? 308 deputados e 49 senadores. Mas vamos lá para as principais alterações. As primeiras eu vou falar aqui do IPVA, né, que tem uma mudança relevante, que é a questão de possibilitar que ele seja progressivo em relação à função
valor, utilização e impacto ambiental do veículo. E a novidade aqui, que todo mundo está falando, é que agora os veículos automotores podem ser terrestres, aquáticos e aéreos. Então, a gente está vendo lá, o texto alterado da Constituição é esse aí, em laranja. Então, o que a gente pode estar vendo é que as alíquotas vão poder ser diferenciadas. Então, pode ser que, em função do tipo do veículo, valor do veículo, a utilização e o impacto ambiental, então pode ser, por exemplo, combustível fóssil e combustível não fóssil, pode ter uma diferença de IPVA, por exemplo, né? E também agora a questão dos automóveis, dos veículos automotores aquáticos e aéreos, que foi incluído expressamente na Constituição, porque antes, por uma decisão do STF, bem antiga, isso era impossibilitada a cobrança de IPVA desses veículos. Agora está expresso na Constituição, mas com exceções. Então, aqui já me parece que tem um planejamento bem óbvio para quem tem aeronaves, né? Aqui já vem como exceção da letra A, aeronaves de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros. Então, é só você virar um operador para servir, né, prestar serviço aéreo para terceiros, que estaria excluída a hipótese de cobrança de IPVA do sua aeronave. Nas embarcações também vai ter essa exceção, né, que para empresas de serviço de transporte aquaviário ou que pratique pesca industrial, pesca artesanal, pesca científica ou pesca de subsistência. Então, assim, essa pesca artesanal, né, eu acho que todo mundo que tiver algum tipo de embarcação vai acabar tentando justificar ali também. E também outorga para prestar de transporte aquaviário. Eu posso não prestar serviço, mas eu tenho outorga, né? Então, são exceções que eu estou achando bem amplas, na verdade. E, finalmente, as plataformas suscetíveis de se locomoverem na água, que aí, no caso, por exemplo, de plataforma de petróleo, da Petrobras, etc. Outro imposto que sofreu uma alteração vai ser o ITCD, né? O ITCMD, né? A gente aqui em Minas costuma falar ITCD só, mas que é o imposto sobre de transmissão causa mortes e doações. Ele agora vai ser expressamente possível que ele seja progressivo. Antes, algumas legislações previam isso e sempre gerava discussão judicial, porque se poderia ou não ter alíquotas progressivas de acordo com o montante que estivesse sendo doado ou transferido via herança, né? Atualmente, então, agora isso é expresso na Constituição também. E outra mudança é que agora, quanto a bens móveis e direitos, o local onde vai ser cobrado ITCD é o local do domicílio do falecido ou do doador. Isso anteriormente era diferente. IPTU tem uma mudança bem singela, mas que vai fazer diferença também. Agora está expresso que as leis municipais vão poder criar um critério de atualização da base de cálculo. Então, o Poder Executivo vai poder, depois dessa lei municipal, fazer alterações na base de cálculo do IPTU, via decreto, em regra, né? Então, agora expressamente previsto essa prática que alguns municípios tentaram fazer, era discutido, eles perdiam no STF, atualmente agora, então, isso vai passar a ser possível. E agora vamos entrar na grande mudança mesmo da reforma, né, que é o que está todo mundo discutindo, que são o IBS e a CBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, né, que é o IVA dual que era discutido, né, por todos os grupos de reforma tributária e etc, né? Agora, primeira coisa que a gente vai discutir aqui é o artigo 149b, que fala que os tributos do artigo 156A, que é o IBS, e o do 195.5, que é a CBS, vão ter expressamente os mesmos fatos geradores, base de cálculo, hipótese de não incidência e sujeitos passivos. Ou seja, eles vão ter a mesma regulamentação, né? Tanto que no segundo inciso eles falam
regime específico, diferenciado ou favorecido de tributação, também vão ser os mesmos. E, por fim, regras de não cumulatividade de creditamento. A ideia é que essa não cumulatividade seja efetiva, né, e a base de cálculo seja ampla. Então, com creditamento aproveitamento de crédito de tudo que tiver na cadeia, né? Então, por isso que para as indústrias é muito bom em tese, é muito boa essa previsão da reforma. Então, né, esse IVA dual, ele é dual por quê? Porque o IBS vai ser para os estados e municípios e a CBS vai ser da União, que é a contribuição que vai, aos poucos, substituir PIS e COFINS. Os estados e municípios vão dividir a administração, porque vai ter um conselho federativo que vai ser específico para o IBS. A tributação onde vai ser, aos poucos, também transferida para o destino, que também é uma questão que está um pouco nebulosa aí, porque o prazo para isso acontecer efetivamente pela reforma do jeito que está é que só vai acontecer em 2079 ou 2078. Então, acho que eu nunca vi um prazo tão grande na legislação brasileira e muito menos um que tenha sido cumprido. Então, né, acho que isso deve acabar mudando. Mas, e aí vem a grande questão, né, que vai caber à lei complementar estabelecer uma série de coisas. Então, a gente vai querer, além do texto da emenda constitucional, queria ver o texto da lei complementar, né, porque a gente vai ver aqui que muitas das coisas estão sendo relegadas para a lei complementar. Resolução do Senado vai fixar uma alíquota de referência, e, no caso dos entes, eles podem fixar as próprias ou simplesmente deixar a de referência do Senado. Uma alíquota padronizada para todos os serviços, produtos e direitos, que é um outro problema que vem sendo discutido, né, especialmente para o pessoal dos serviços, né, isso porque haverá um aumento de carga, fatalmente, para o pessoal que presta serviço. E a alíquota do IBS vai ser a soma da alíquota municipal com a alíquota estadual. Alguns serviços e bens já têm previsão de alíquota diferenciada, que são serviços de saúde, educação, transporte público coletivo, produtos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene e medicamentos. A base de cálculo é ampla, então qual que é a ideia da base de cálculo ampla? É acabar com aquela discussão que a gente tinha. Ah, mas isso aqui incide ICMS ou incide ISS? Ah, mas é um direito, isso é um bem ou é um serviço? Ah, mas eu comprei um aplicativo no meu celular, isso é um bem, é um produto ou é um serviço? Né? Essa discussão acabou, agora vai ser tudo tributado, independentemente por IBS, né, e CBS. Então, a ideia é exatamente acabar com esse tipo de conflito que existia anteriormente. Não vai incidir sobre exportação e vai incidir sobre a importação, que é a mesma regra, basicamente, do ICMS, né? Vai ser não cumulativo e a ideia é que seja uma não cumulatividade ampla, né? Tudo vai poder ser creditado, todo crédito que a empresa tiver. O cálculo vai ser por fora, então vai ser ao contrário do ICMS, né, que ele é calculado por dentro, ele vai acabar não incidindo sobre o próprio tributo, né, sobre a própria base, né, e também nem da base do imposto de renda, ICMS, ITCD e da própria CBS. E não será objeto de incentivos fiscais. Então, essa é a ideia do que está no texto da Constituição. Então, aqui eu trouxe aqui, basicamente, para a gente passar bem rápido, o artigo 156A, que é esse que foi incluído na Constituição, e lá ele fala lá que a lei complementar instituirá o imposto sobre bens e serviços de competência dos estados, Distrito Federal e municípios. Então, esse é o IBS. E aí esse imposto vai incidir sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, que é a ideia da base de cálculo ampla. Vai incidir sobre importação, exportação, não incidirá sobre exportação, quer dizer, terá uma legislação única para o país inteiro, que é uma maravilha, né? Porque
Atualmente, a gente tem pelo menos 27 regulamentos de ICMS, cada um com mais ou menos 1.000 artigos, quando, né, fora os anexos, né, porque aqui são... eu costumo brincar que o ICMS é para deixar qualquer um louco. Se a gente tenta entender o de um estado, e aí quando você fala, não, mas espera aí que na verdade eu estou vendendo para aquele estado ali, aí você vai pegar, deve ser mais ou menos parecido o regulamento, ele não tem nada a ver um com o outro. Então, assim, é um tributo que deixa a gente maluco. E isso vai ser muito, muito positivo, porque vai ser uma legislação só. E também tem as legislações, 5.568 legislações de ISS, que vão acabar por causa disso aqui. Então, também é um outro ponto positivo, né? Cada ente federativo vai poder ter sua alíquota própria, mas ele também pode deixar para ficar com a alíquota fixada pelo Senado, que vai ser aquela alíquota base, né? E ele será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações. Eu achei interessante eles falarem todas as operações, ficar expresso na Constituição, nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial ou serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal, nos termos da lei complementar. Então, mais uma vez, importante saber como vai ser essa lei complementar, e as hipóteses previstas na Constituição. Não vai incidir, não vai integrar sua própria base de cálculo, que é aquela, né, discussão do PIS e COFINS sobre o próprio PIS e COFINS e por aí vai, né? Que é o cálculo por fora. Também não vai ser objeto de incentivos e benefícios fiscais, não vai se incidir sobre serviço de comunicação por radiodifusão, que é a mesma coisa do ICMS, e a resolução do Senado vai criar essa alíquota referência para cada ente. A lei complementar também vai poder... Isso aqui eu achei bem interessante, esse parágrafo 3º, porque é uma coisa que não foi muito comentada, que fala ali que a lei complementar vai poder definir o sujeito passivo do imposto, que pode definir como sujeito passivo do imposto, ou seja, você vai poder ser cobrado desse imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou o pagamento da operação. Então, veja bem, ainda que residente ou domiciliada no exterior. Então, se você concorre na operação com o pagamento, quem que é a primeira pessoa que a gente pensa vem na mente, assim? Empresa de cartão de crédito. Ela vai poder virar um sujeito passivo, dependendo dessa lei complementar, né, e poder, eventualmente, incluir o seu tributo na sua fatura e te cobrar para depois ser ressarcida, né? Então, eu achei interessante porque é um ponto que está abrindo um leque ali bem, bem interessante. Parágrafo 4º fala que a distribuição... aqui já está tratando da distribuição do produto, da arrecadação do tributo, né? Porque esse Conselho Federativo do IBS, ele vai ter uma série de regras. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aqui basicamente, ele vai fazer como se fosse uma compensação entre os estados que já fizeram, já pagaram o saldo acumulado ou não. Então, ele vai reter e pagando se o saldo credor tiver sido acumulado ali. Então, é uma regra basicamente para isso, esse parágrafo 4º. Parágrafo 5º, de novo, vai falar da lei complementar, que vai dispor sobre as regras de distribuição do produto da arrecadação, ou seja, isso aqui é de total interesse dos municípios e dos estados, né? Fórmula de cálculo, tratamento da relação das operações que o imposto não seja recolhido tempestivamente, regras de distribuição, né, de regimes específicos, diferenciados, porque pode ser que o Simples também vai entrar nisso aqui, né? Regime de compensação, forma e prazo para ressarcimento de créditos. Então, e aí, o inciso 4º ali vai falar dos critérios para definição do ente de destino da operação, que poderá ser local da entrega, disponibilização, localização do bem, prestação, disponibilização do serviço, domicílio ou da localização do adquirente do bem,
admitidas diferenciação em razão de características da operação, ou seja, está tudo indo para a lei complementar. E aí vai ter os regimes específicos também, que o primeiro deles aqui é o de combustíveis e lubrificantes, que vai ser basicamente a mesma regra do ICMS, que é uma aplicação monofásica desse tributo. No caso dos serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognóstico, que é loteria, né, poderá prever o quê? Alteração nas alíquotas. Então, nesses serviços, né, serviços financeiros, bens imóveis, planos de saúde e loterias, né, ou concursos, vai poder ter alíquota diferente, regras de creditamento diferente e base de cálculo diferente, admitida a não aplicação do o parágrafo 1º, o inciso 8º, que vai ser, voltando aqui, a não cumulatividade. Então, pode ser que, naquele caso ali, haja uma exceção para esses serviços. E também hipótese que o imposto será calculado com base na receita ou faturamento, que é basicamente a mesma coisa que já acontece, por exemplo, no Simples, né? Então, ele pode criar hipóteses para isso também no IBS. Também a gente vai ver aqui, ó, operações contratadas para administração pública. Aqui vai ter uma regra específica que vai isentar de CBS e fazer com que aquele ente que está comprando o bem ou o serviço, só ele receba, ou não pague, ou seja compensado para que ele não tenha que pagar para os outros entes, mais ou menos o que acontece com a imunidade recíproca, né? No inciso 6, também vai ter lá uma questão de uma forma de redução do impacto na compra de bens de capital, né? O 7 vai falar que a lei complementar também vai regular o processo administrativo do imposto, ou seja, olha o tanto de coisa que essa lei complementar vai tratar, né? E o 8º, as hipóteses de devolução a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, que é aquela ideia do cashback que todo mundo estava falando, né? Então, por exemplo, você vai poder... A ideia, pelo menos, era que, assim, pessoas de baixa renda que compram bens que são, por exemplo, da cesta básica, teriam direito a um cashback. E, por fim, os regimes aduaneiros especiais. Aqui uma regra do parágrafo 6º é bem parecida com a das regras do ICMS, aqui se tiver uma isenção à imunidade, não implicará em crédito, né? Eu estou correndo aqui, gente, mas se vocês quiserem, me interrompam, porque eu só estou indo rápido, porque é muita coisa. Aqui, de novo, a lei complementar vai poder estabelecer o conceito de operações com serviços, o seu conteúdo, alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens. Então, vai ser um conceito por exclusão, né? E aí, o 8º e o 9º e o 10º vão estar falando da questão da alteração na arrecadação do imposto. A lei que vier tratar disso vai ter que prever como que as origens dessa questão da arrecadação. O CBS vai ser bastante parecido com o IBS, só que ele é uma contribuição para a União. E aí, administrado exclusivamente pela União, também tem base de cálculo ampla, também incidirá sobre importação, não incide sobre exportação, legislação única nacional, alíquota única, também não vai ter cumulatividade e também não vai ser objeto de incentivo fiscal. De novo, lei complementar vai ter que tratar de uma série de coisas. Regras de distribuição do produto, regime de compensação, forma e prazo de ressarcimento de créditos acumulados, regimes específicos, né, que são os mesmos que a gente falou ali, combustíveis, serviços financeiros, planos de saúde, etc. Formas de redução do impacto sobre a aquisição de bem de capital também e regimes especiais aduaneiros. E também vai ser um imposto calculado por fora. E aí está aqui a regrinha, ele vai estar alterando o artigo 195 da Constituição, vai incluir o inciso 5, que é a contribuição sobre serviços, bens e serviços nos termos da lei complementar. E ali, aquele parágrafo 15,
está basicamente replicando aquelas regras todas do IBS. E aí, o parágrafo 16 expressamente fala que a contribuição não vai integrar sua própria base de cálculo e nem a dos impostos previstos no artigo 153.8, que é o imposto seletivo, a gente já vai chegar nele, ICMS e o próprio IBS. E aí, no parágrafo 17 já fala que a lei estabelecerá hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso 5º a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários. Lei aqui, no caso, não falou que é complementar, entende-se que pode ser uma lei ordinária, pelo menos a princípio. E aqui é mais ou menos uma ideia do cashback também. Imposto seletivo. A ideia do imposto seletivo é criar um imposto de competência da União que vai substituir o IPI. E ele também tem uma ideia de que ele é um imposto que ele vai incidir sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei. De novo, aqui, o que vai definir vai ser a lei ordinária, né? E aí, essa questão de o que vai ser prejudicial à saúde e ao meio ambiente, a gente vai depender dessa lei também. Mas eu acredito que eles vão acabar usando muito do que já tem, por exemplo, na TIP, né? Porque ali a gente vai ter uma ideia de seletividade do IPI e a gente já tem aqueles bens ali que são tributados com uma alíquota maior, no caso, especialmente voltados para a saúde, né? Então, ali eu acho que a gente vai ter, eu acho que eles vão, pelo menos, vai servir de base, na minha opinião, para essa formulação dessa lei aí. O poder, aqui, assim como no IPI, né, e no imposto de importação, imposto de exportação, IOF, o poder executivo, no imposto seletivo, também vai poder alterar a alíquota por decreto, que é o que está falando aqui no parágrafo 1º. O parágrafo 3º já vai falar que o IPI segue aqui as regras do IPI e acrescentou a 5ª ali, o inciso 5, não incidirá sobre produtos tributados pelo imposto seletivo. Então, ou vai ser tributado pelo IPI ou pelo imposto seletivo. Não vai existir a acumulação desses dois impostos sobre o mesmo bem. E aí, o parágrafo 6º também traz aqui que ele não incidirá sobre as exportações, integrará a base de cálculo dos tributos previstos no artigo o ICMS, o IPI, o IBS e a CBS. E também poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Isso aí eles estão colocando em todos para exatamente tirar aquelas discussões judiciais que existiam de bis in idem, né? Falar, mas esse tributo está incidindo sobre a mesma base de outro e tal. Isso agora, quase todos os tributos estão falando que ele, na Constituição, vai poder ter a mesma base, vai poder ter mesmas características de outros impostos. Aqui a gente está vendo também o artigo 150, parágrafo 1º, está sendo alterado para quê? Para incluir que o imposto seletivo ele só vai obedecer à anterioridade nonagesimal, ou seja, ele não precisa ter não é o caso de, por exemplo, ser publicada uma lei esse ano e ele só poder ser cobrado no ano que vem. Ele só tem que esperar 90 dias para ser cobrado ou aumentada a alíquota, por exemplo. Conselho Federativo do IBS. Foi criado esse conselho também para quê? Para editar normas que vão ser obrigatórias para todos os entes. Então, para municípios, estados, uniformizar a interpretação da legislação também. Ou seja, vai ser meio que também vai responder provavelmente às consultas de contribuintes, né? Arrecadar o imposto e fazer as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre estados e municípios, dirimir questões suscitadas nos processos administrativos e vai ser financiado por um percentual do produto da arrecadação de cada ente.
Tá aí o artigo 156b, trata de tudo desse Conselho Federal do IBS. E aí a gente vai ver que as principais competências deles vão ser lá, editar normas infralegais sobre os temas relacionados ao imposto, uniformizar interpretação e aplicação da legislação do imposto, arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir entre os entes, né, Estado, Distrito Federal e municípios, dirimir as questões suscitadas no contencioso administrativo tributário. Ele vai ter a independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. E aí, de novo, lá vem a lei complementar. Vai ter participação dos estados, dos municípios, né? Eles vão ter uma assembleia geral, porque, pensa, todos os municípios do país vão poder falar lá nesse conselho, né? Eles têm interesse. A arrecadação deles agora vai estar na mão desse conselho, né? Então, especialmente os municípios grandes, né, não estão muito satisfeitos com essa reforma, exatamente por causa dessa perda de autonomia, né? E aí vai ter uma questão que aqui eles estão falando que vai ser os votos lá nessa assembleia vão ser distribuídos de forma paritária, né, entre o conjunto dos estados e o Distrito Federal e o conjunto dos municípios. O Conselho Federativo vai ser financiado, já diz, com um percentual da arrecadação, e vai ter controle externo dos poderes legislativos, tanto dos estados como dos municípios, e dos tribunais de contas. Ele vai atuar na fiscalização, no lançamento, na cobrança, representação administrativa e judicial do imposto, definir hipóteses de delegação de compartilhamento das competências entre as administrações. Então, assim, é bem provável que aumente esse compartilhamento, né? Porque hoje em dia a gente só vê praticamente aquela hipótese quando tem uma doação no imposto de renda que compartilha. De resto, é bem difícil os municípios terem acesso a dados de imposto de renda, né? E aí também agora vai ter uma outra questão, que é a questão das procuradorias, né? Porque quem que vai cobrar? É o procurador do município? O procurador do estado? O procurador... Qual procurador que vai cobrar? Então ele também vai definir isso, como é que vai ser essa cobrança. Vai ser estabelecido também a estrutura e a governança do conselho por um regimento interno, e a ideia é exatamente harmonizar as normas, interpretações e procedimentos, né? Tanto do IBS quanto da CBS. Outra alteração interessante aqui é o artigo 146 foi alterado para mencionar que também vai caber à lei complementar o tratamento tributário do ato cooperativo com relação ao IBS e à CBS, né, que antes tinha a questão do ICMS e ISS. E agora, na letra D, o tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, que, na verdade, vai ser da seguinte forma. Eles vão poder aderir ao Simples, e o Simples abarcar, na verdade, tanto o IBS como o CBS. E aí aqui a gente vai ver o seguinte, as empresas do Simples não vão poder apropriar créditos do IBS ou da CBS, mas eles vão gerar crédito para quem estiver comprando de uma empresa do Simples. Só que aí a gente está vendo aqui no parágrafo 3º que, eventualmente, pode ser que um contribuinte do Simples, por gerar um crédito muito baixo, por exemplo, com relação ao seu concorrente, por exemplo, ele pode optar por recolher o IBS e o CBS separado e, mesmo assim, manter o recolhimento dos demais tributos no Simples. Então, é possível que ele divida essa apuração. A empresa do Simples ter uma parte separada para o IBS e CBS normal. Aqui tem agora algumas questões mais legislativas, né? Por exemplo, medida provisória que instituiu ou majorar o imposto seletivo só vai poder produzir efeitos no ano seguinte, se for convertido em lei até o último dia do ano anterior. Isso está agora
expresso no parágrafo 2º do artigo 62. E aí, as regras de transição que são bem sui generis aqui, né? Então, todas essas regras que a gente está discutindo aqui só vão começar a surtir efeitos a partir de 2026. E aí entraria em vigor a CBS com uma alíquota de 1%, e esse 1% vai ser compensado com o PIS e COFINS durante esse período aí. Então, já começa, os contadores já podem se preparar para um momento de muita aventura aí nos próximos anos, que vão ter duas contabilidades diferentes convivendo, nas apurações, melhor dizendo, convivendo, né? Depois vai ser a entrada, 2027 vai ficar a CBS por completo e a extinção do PIS e COFINS, e vai reduzir as alíquotas de IPI a zero, exceto na Zona Franca de Manaus. De 2029 a 2032, vai entrar proporcional o IBS vai começar a ser instituído proporcionalmente. E o que é isso? No primeiro ano, em 2029, 4/5 do valor vai entrar em 29, vai sendo extinto, quer dizer, os tributos anteriores, né, o ICMS e o ISS. Depois vai passar para 3/5 em 2030, 2/5 em 2031, 1/5 em 2032, e aí, sim, 2033 implementa integralmente o novo sistema, com a exceção de que o produto da arrecadação somente vai ser distribuído no destino mesmo, porque a ideia dessa tributação é que seja toda voltada para o destino. Então, por exemplo, eu estou vendendo aqui meu produto pela internet para um consumidor em Manaus. A ideia é que o produto da arrecadação desses tributos seja para Manaus, de quem está comprando, do adquirente, né, o destino. Só que essa questão da arrecadação passar para o destino só vai entrar em vigor mesmo em 2079. Daqui até lá, ela vai ficar num período de transição com várias regras, ou seja, vai demorar muito tempo, né? Eu acho que isso aí deve acabar tendo algum tipo de discussão. Eu acho que, como é que está meu tempo aí, né? Já estou 4 minutos. eu estou meio em cima da hora aqui. Mas aí, depois aqui, eu trouxe também todas essas regras de transição. E para não... No sentido de que hoje é um dos mais onerados, se comparado aos outros. E a gente apoia, assim, tudo que venha para simplificar uma legislação única, é uma simplificação, né? As obrigações acessórias que irão diminuir, pelo menos a gente imagina. Em tese, pelo né? menos. Né? Isso, sem dúvida, é muito bem-vindo. De apresentar aí rapidamente o Hudson Dutra, ele é auditor fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte e também gerente de auditoria digital e participa, atua, né, nas especificações da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional junto à Receita, o SERPRO, e desde 2017. Se eu estiver falando bobagem aí, você me corrige, viu, Hudson? Isso mesmo. E coordena o GT junto à Secretaria de Finanças, né, das capitais aí do Brasil. Bom, nós fizemos um convite, o nosso grupo ele também tem um relacionamento aí com órgãos do governo, né, e também tenta trazer aí o status panorama geral dos projetos, Hudson. Então, essa é a sua primeira participação conosco, mas eu gostaria de antemão convidar aí para alguns novamente, quando retomarmos aí os temas, né, de nota fiscal de serviço eletrônica, seria uma honra para nós poder contar com você. E chamando já para a sessão fiscal tributária, Hudson, peço que você apresente para a gente o panorama geral aí sobre o projeto, né, de nota fiscal de serviço eletrônico nacional e também aí demonstrando para nós também que temos aqui um grupo de empresas de grande porte, que inclusive algumas cidades ainda não aderiram ao projeto, né? Então, gostaria que você mostrasse isso para a gente com mais clareza, que é um tema que a gente já vem discutindo, mas vindo aí de você, né, é muito bom. Seja muito bem-vindo, Hudson, fique à vontade.
Obrigado, boa tarde, senhoras e senhores. Eu vou mostrar aqui o projeto da nota fiscal. Eu faço parte desse projeto, como foi mencionado, desde o início, que começou aproximadamente lá em 2016, 2017. Nós gostaríamos que ele já estivesse em produção e com plena adesão dos municípios há mais tempo. A pandemia acabou atrapalhando um pouco os nossos planos, mas agora, finalmente, ele já está em produção, né? O início ainda, por enquanto, só o microempreendedor individual está usando, mas em breve ele vai estar liberado para utilização por todos os prestadores de serviço do Brasil. Bom, eu vi que foi compartilhada a apresentação aqui, eu teria minha tela aqui para compartilhar também, não sei se é melhor controlar por aí ou por aqui. Você O que vocês pode, acham? Eu posso compartilhar minha tela, pode ser, então, Hudson, o que você preferir. vou tentar aqui. Os senhores estão vendo aí minha tela? Sim. Ok, vamos lá então. Bom, já foi apresentado, né? Eu sou auditor de tributos aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, e a área que eu trabalho lida justamente com a nota fiscal de serviço eletrônica. Esse é um anseio antigo, não só dos municípios, mas também, acredito, dos prestadores de serviços, né? Termos um padrão para a nota fiscal de serviço eletrônica no Brasil, porque hoje nós temos diversos padrões, né? Alguns municípios seguem o que é chamado de padrão ABRASF, que é a Associação das Secretarias de Finanças das capitais, dos municípios capitais dos estados, mas nem todos utilizam esse mesmo padrão e existem diversos modelos de nota fiscal de serviço eletrônica no país. Isso a gente sabe que dificulta bastante para os prestadores de serviço, né, principalmente aqueles que têm filiais em diversos municípios, acabam tendo que se adaptar, né, aos padrões de cada município, né, as empresas também que fornecem software têm essas dificuldades, né, de ter vários modelos diferentes de nota fiscal, e esse projeto da nota fiscal eletrônica nacional veio justamente para tentar estabelecer, de fato, um padrão nacional que fosse seguido por todos os municípios do país. Então, eu vou apresentar aqui esse projeto e mostrar para os senhores o estágio atual. Bom, então aqui é o que nós vamos ver hoje aqui, né, onde esse projeto se insere, essa nota fiscal de serviço nacional, quais são os produtos ofertados por esse sistema, o cronograma, né, para a entrada em produção de cada módulo, o que os municípios ganham, né, com essa nota fiscal e quanto custa para os municípios adotar esse sistema padronizado nacional. Bom, então, para situar, né, esse projeto, ele se insere dentro do projeto SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. A nota fiscal de serviço é mais um módulo do SPED, né, assim como a nota fiscal eletrônica dos estados, a nota fiscal de mercadorias, né, a nota fiscal de serviço eletrônica também vai se inserir dentro desse grande sistema. E para a construção desse sistema, aí participaram todos esses atores aí. Ele foi coordenado pela Receita Federal, né, mas participam diversos municípios do Brasil, tantos municípios grandes, médios e pequenos, né, nós procuramos chamar todos para a mesa para darem as suas contribuições, porque é um sistema que tem que funcionar no Brasil e existem muitas diferenças, né, entre os municípios brasileiros. Então, nós procuramos aí, na medida do possível, atender as especificidades de cada município, mas tentando sempre manter um padrão e um sistema que fosse viável para todos os municípios do Brasil, não importa o tamanho, né? Então, muitos organismos, muitos órgãos aí de representação de municípios, também da iniciativa privada, né? Nós tivemos aí 61 entidades representando prestadores de serviço, 114 empresas privadas que também participaram, dando sugestões, testando o sistema. Então, foi uma construção aí que teve uma participação ampla e nós acreditamos que com isso nós vamos conseguir ter um sistema que atenda a todos, não só aos municípios, né, os órgãos públicos, mas também a iniciativa privada. Hoje, atualmente, nós temos aí 18 capitais que já assinaram o convênio. Bom, primeiro, para participar desse sistema, o município tem que assinar um convênio. Esse convênio foi assinado pela Receita Federal, pela ABRASF e pela CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios.
abraça e abrange somente as capitais, e a CNM a grande maioria dos restantes, dos municípios. Então, o município que quer aderir a esse convênio, assina, e a partir daí ele começa a utilizar o sistema. Então, hoje nós temos 18 capitais e 485 municípios, totalizando aí 503 municípios. É muito pouco ainda, né, mas isso aí já representa 60% do total do volume de notas fiscais de serviço emitidas hoje no Brasil, e aproximadamente 55% da arrecadação nacional do ISS. As grandes capitais, todas elas já assinaram: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, né? Em Minas Gerais, nós temos uma adesão, eu acredito, ainda baixa, né? Apenas 66 municípios de Minas Gerais já aderiram ao convênio, mas nós acreditamos que com a divulgação e com a entrada em produção, né, de alguns municípios-chave, esse sistema vai acabar se difundindo. Nós temos aí um portal, que eu vou mostrar mais à frente, mas aí na parte de baixo, aqui os senhores podem ver o endereço, onde nós podemos conferir, né, que municípios são esses que já aderiram ao convênio da Nota Fiscal Nacional. Bom, esse sistema oferece alguns produtos e nós costumamos dividir em duas grandes áreas, né? Uma área que são as normas e a outra que são os produtos de TI. Quanto às normas, isso aqui é mais afeto aos municípios, né? Nós temos o convênio, temos um termo de adesão que o município que deseja participar, ele assina, um protocolo de adesão, que é um documento que traz o passo a passo, né, para essa adesão, para orientar os municípios, e resoluções que são publicadas pelo Comitê Gestor, né? A Nota Fiscal Nacional de Serviços já existe também, já foi instalado um Comitê Gestor. Nos moldes aí do Comitê Gestor do Simples Nacional, nós também temos o Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Ele vai publicar resoluções justamente para padronizar as regras, né, de atuação dos municípios em relação à nota, para nós não termos muitas decisões e os municípios, cada um tome as suas decisões em relação ao sistema, as parametrizações. Então, o Comitê Gestor vai tentar uniformizar essas normas aí, por meio de resoluções. E quanto aos produtos de TI, é o que eu vou mostrar aqui a partir de agora. O sistema é composto por essas 6 caixinhas aí, né? Nós temos o portal, site na web, né? Vou mostrar todos esses produtos, eu vou mostrar uma partezinha deles. Nós temos os painéis administrativos, um painel nacional e municipal, e aqui que os municípios colocam as suas regras de negócio, os seus dados tributários, as alíquotas para cada tipo de serviço, para cada código de tributação. Ali eles colocam seus benefícios fiscais, seus regimes especiais. Então, o município aqui ele faz toda a parametrização do sistema antes dele ser posto em produção, disponível para os prestadores de serviço. Nós temos os emissores públicos, né? Nós chamamos de emissor público, um produto básico que nós vamos oferecer gratuitamente. A intenção aqui não é substituir as empresas de software, né, que vão poder entregar produtos até mais elaborados, mais avançados, integrados aos sistemas de gestão das empresas, etc. Mas nós vamos oferecer o básico para aquele que não puder investir ou que se contentar com as funcionalidades básicas. Então, nós vamos ter lá um emissor público gratuito para emissão de notas fiscais, com um site na web, e também um emissor de aplicativo, né, para dispositivos móveis. Nós temos um ambiente de dados nacional, que vai ser o grande repositório de notas fiscais, né? Ali todas as notas fiscais do padrão nacional vão ficar depositadas, e esses documentos vão ser compartilhados entre os municípios e a própria Receita Federal, né? E os próprios cidadãos também vão ter acesso a esse ambiente para ter visualização, baixar as suas notas fiscais que eles tiverem direito, né, de receber. Eles vão poder aqui ter um ambiente único centralizado para buscar essas notas. Empresas também vão poder ter um ambiente único, vão poder baixar as suas notas de qualquer município, né, vai ter um local centralizado. Nós temos uma CEFIN nacional, que eu vou explicar mais à frente o que é isso, né, mas é só um ambiente para aqueles municípios menores que não têm um sistema de gestão do ISS e de nota fiscal, vão poder ter algumas funcionalidades básicas ali para utilizar. E o módulo de apuração nacional,
que vai ser um módulo onde vai ser feita a apuração do imposto, que é o ISS, e ali o prestador de serviço vai poder emitir uma guia única para recolhimento do ISS em todos os municípios do Brasil onde eles atuam. Então, hoje, né, os prestadores de serviço têm que emitir uma guia de recolhimento do imposto em cada município onde ele atua, né, cada um com o seu layout, cada um com o seu sistema diferente. Aqui nós vamos ter um sistema único e uma guia única, onde ele vai recolher o ISS para o Brasil inteiro. Então, vamos dar uma olhadinha em cada um desses módulos. Bom, primeiro o portal, né, o endereço está aqui acima. Aqui podem ser encontradas todas as informações a respeito do projeto, toda a documentação técnica, os manuais, os municípios, né, que já aderiram. Então, está aqui para aqueles que desejam integrar os seus sistemas, né, nós temos aqui os layouts, né, as APIs de integração. Então, toda a documentação está aqui e as notícias do projeto podem ser verificadas aqui nesse site, gov.br/NFSE. Os painéis administrativos, nós temos dois painéis diferentes, o nacional e o municipal. O painel nacional, aqui nós vamos ter uma visão geral de como está o sistema no Brasil inteiro, né? Então, o comitê gestor, que eu citei lá no início, vai ter acesso a esse painel e aqui ele vai poder monitorar a emissão de notas fiscais de todos os municípios do Brasil, né? E aqui eles dão acesso aos municípios, eles cadastram os parâmetros que são de alcance nacional, né? Principalmente aquelas regras que são definidas lá na Lei Complementar 116, que é a lei do ISS no Brasil. Alguns parâmetros ali, a gente sabe que alguns municípios interpretam de forma diferente aquelas normas que estão lá na lei, alguns acham que o tributo é devido no seu município, o outro município também acha que é devido lá no município dele, então existe um conflito, a gente sabe que existe isso hoje, né, conflitos aí entre os municípios, e o prestador de serviço acaba, às vezes, ficando aí no meio dessa briga, né, vamos dizer assim. E aqui não, porque o sistema ele vai ser parametrizado, as regras que são nacionais vão ser parametrizadas nesse painel nacional pelo comitê gestor, e o próprio sistema vai determinar onde é devido o imposto. Então, isso vai reduzir bastante esse conflito de competência entre os municípios, e o sistema já vai direcionar o imposto para o município onde é devido, e o outro município vai ter que respeitar as regras, né, que são regras únicas nacionais. Essa já é uma grande vantagem desse sistema. Aí a tela do painel nacional. Nós temos também um painel administrativo municipal, é aqui que o município vai colocar todas as suas regras tributárias, né? Ele vai colocar lá os códigos de tributação, as alíquotas, as regras de dedução, redução da base de cálculo, retenção na fonte, regimes especiais de tributação, os benefícios fiscais, como isenção, redução de base de cálculo, e as regras para cancelamento e substituição da nota fiscal. Então, aqui o município vai poder ter bastante flexibilidade, né, porque a ideia do sistema é padronizar, sim, né, estabelecer um padrão nacional, mas não entrar na competência do município, né? O município ele tem lá a sua autonomia e a gente tem que respeitar essa autonomia municipal. Então, algumas regras o município, sim, ele pode comandar e ele mesmo pode parametrizá-la no sistema, somente aquelas regras mesmo, que aí não há discussão, está na lei nacional e todos os municípios têm que respeitar. Essas regras vão ser parametrizadas pelo comitê gestor. E as demais regras, o próprio município vai poder parametrizar no sistema. E nós fizemos isso para justamente essa flexibilidade aqui, que possibilita todos os municípios do país participarem, né? Tanto o pequeno quanto o grande. Aqui é o painel municipal, onde o município faz os seus cadastros, né? Aqui é importante que o município também vai subir para esse sistema aqui toda a sua legislação tributária, né? Então, os contribuintes, os prestadores de serviço, os contadores, os advogados, né? Que hoje tem que lidar com a legislação de cada município, buscar, às vezes é difícil, a gente sabe, né? Cada município tem as suas leis, seus decretos, portarias. Então, isso tudo vai estar aqui no sistema, né? O próprio usuário vai poder entrar e quero saber qual é a legislação que dá esse benefício fiscal, essa isenção para esse tipo de serviço no município tal. Ele vai ter aqui toda essa legislação que o próprio município vai ter que manter atualizada aqui nesse sistema, né? Isso aí também vai facilitar bastante. Aqui,
uma tela onde o município, para cada tipo de serviço, para cada serviço estabelecido lá na Lei Complementar 116, né, a gente tem um código. Então, o município, para cada código desse, ele vai ter que dizer quais são as suas regras, as suas alíquotas, todos os demais parâmetros, né, os benefícios fiscais, dedução, redução de base de cálculo. Então, nós vamos ter também um Código Nacional de Tributação, né? É outra coisa que vai ser padronizado, porque hoje cada município tem o seu código. Alguns municípios trabalham com KNAI, outros trabalham com aquele item, subitem da lei complementar, outros trabalham com código próprio do município. Aqui nós vamos ter um código nacional, né? Porque para poder trocar informações e um município conversar com o outro, nós temos que ter um código padrão nacional. E o sistema também vai possibilitar estabelecermos essa codificação padronizada nacional. Todo mundo vai trabalhar com esse código nacional. Nós vamos ter também esse documento auxiliar, né? Nós demos o nome de DANFS, seguindo aí o Estado, né, que o dele se chama DANF. Aqui vai ser o DANFS, que é o documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica. Está aí um modelo, vai ser também padronizado, né? Todos os municípios vão utilizar esse mesmo modelo aqui. E nós temos os emissores públicos. Nós temos o emissor web, né, que é aquele site interativo, onde o emissor que emite poucas notas pode, digitando ali, item por item, fazer uma emissão bem simplificada, né? São 4 passos aí, de definir as pessoas, qual é o serviço, os valores e emite sua nota fiscal. Né? A grande maioria dos contribuintes, dos prestadores de serviço, né? Principalmente o pessoal do Simples Nacional, eles utilizam quem emite poucas notas, né? Utilizam muito essa forma de emissão, com o emissor web. E vamos ter também o emissor, o app, para dispositivos móveis. Esse aqui é mais simplificado ainda, né? Com apenas 3 informações, definindo aqui o CPF ou o CNPJ do cliente, qual é o serviço que ele já deixa pré-cadastrado, e o valor do serviço. Com esses três dados aqui, basta clicar em emitir e ele já emite a sua nota. Né? Principalmente o microempreendedor individual, o MEI, que já está emitindo no Sistema Nacional, ele usa muito esse aplicativo aqui, uma forma bem simplificada de emitir sua nota fiscal. Para aqueles casos de serviços mais simples, né, que não tem nenhuma regra especial, ele pode usar esse aplicativo. Se tiver alguma coisa diferente, né, do padrão, aí ele tem que usar o emissor web, que é mais completo. Nós vamos ter também um aplicativo para o cidadão, né? Nós, que não somos prestadores de serviço, vamos poder instalar esse aplicativo e ali nós vamos ter acesso a todas as notas fiscais que foram emitidas para nós. Então, se você foi, por exemplo, num salão, fazer um corte de cabelo e o salão emitiu uma nota, você vai receber um aviso no seu aparelho celular, vai poder clicar ali e confirmar, né? Vai poder confirmar que realmente tomou aquele serviço ou rejeitar, dizer que não, essa nota foi emitida indevidamente em meu nome. Então, os cidadãos também ali vão poder baixar e visualizar todas as notas emitidas que estão armazenadas lá no Sistema Nacional. Nós temos um ambiente de dados nacional, é um ambiente, como eu falei, onde vão ficar armazenadas todas as notas fiscais emitidas nesse Sistema Nacional. E, por meio desse ambiente, os municípios, principalmente, vão poder compartilhar os dados entre si. É uma coisa que hoje nós não temos entre os municípios, né? Alguns municípios fazem convênio, né? Convênios bilaterais para a troca de dados, de informações, mas com esse sistema, o município aderindo, ele tem acesso, por meio de APIs, integração entre sistemas, ele pode ali visualizar todas as notas onde o seu município foi citado. Então, eu posso ser o município onde foi feita a prestação do serviço, o município do tomador do serviço, pode ser o município da incidência do imposto, são vários municípios envolvidos em uma nota fiscal. Se o município foi citado naquele documento, ele tem o direito de receber essa informação. Então, os municípios vão trocar informações por meio desse sistema, a própria Receita Federal também vai acessar esse sistema, e também as empresas vão acessar esse sistema também para baixar os seus documentos, né, de seu interesse. Então, é um grande repositório, banco de dados, onde vão ficar armazenadas todas as notas fiscais de serviço. Aí, citando o caso de Belo Horizonte, né, Belo Horizonte, desde dezembro do ano passado,
já está compartilhando todos os seus documentos, todas as suas notas fiscais estão sendo enviadas lá para esse ambiente de dados. Mais de 31 milhões de notas já foram enviadas, e mais de 600 mil eventos. Eventos tem uma série de eventos, né, mas por enquanto nós estamos compartilhando cancelamento e substituição de nota, são considerados eventos, né, tudo que acontece com a nota fiscal após a sua emissão são considerados eventos, e todos os cancelamentos e substituição que ocorrem aqui em Belo Horizonte, nós também compartilhamos com o ambiente, e já recebemos aí dos demais municípios, né, e também do MEI, que já está emitindo lá, em torno de 53 mil notas recebidas. Então, Belo Horizonte foi o pioneiro no Brasil para compartilhamento de notas, por nós estarmos participando do projeto desde o início, né, nós já conseguimos adaptar o nosso sistema e integrar ao sistema nacional. Por enquanto, Belo Horizonte ainda tem um emissor próprio de nota fiscal de serviço, então os prestadores de serviços continuam emitindo as notas em nosso sistema, mas nós convertemos depois essa nota para o padrão nacional e compartilhamos com o ambiente nacional. Mais para frente, quando esse ambiente de emissão já estiver consolidado, é bem provável que todos os municípios migrem seus sistemas para esse sistema nacional, e aí realmente todo mundo vai emitir a nota já lá dentro do sistema nacional. A ideia é essa, né, que todos os municípios, depois que o sistema já estiver estável, possam abandonar os seus sistemas próprios, quem ainda tem sistema próprio, né, e passe a emitir a nota diretamente lá no ambiente nacional. Existem diversas vantagens que eu vou citar mais à frente em relação a isso. Nós temos também a Cefim Nacional, é um serviço que esse sistema vai oferecer, que é justamente para aqueles pequenos municípios, né, que não têm condições de investir e montar um sistema de gestão do ISS, um sistema de emissão de nota fiscal, e o sistema nacional vai oferecer o mínimo necessário ali para uma gestão do ISS, né, alguns relatórios, visualizações do sistema, a parte de controle de acesso, integração com o cadastro do CNPJ. Então, para os municípios grandes, eles normalmente têm um sistema, né, de gestão disso tudo aí, mas para a realidade no Brasil, ela é bem distinta, né, para grande parte dos municípios, né, que não tem condições ou com muita dificuldade conseguem manter um sistema desse. Então, o Sistema Nacional também vai oferecer alguns produtos básicos para ajudar esses municípios. Esse sistema vai permitir a conectividade diversa, né, através de APIs, né, vamos ter conectividade com meios de pagamento, como aquelas maquininhas, né, de cartão de crédito e débito, softwares empresariais vão poder se integrar ao sistema, aplicativos privados, né, o próprio aplicativo da nota fiscal da NFSE. Então, nós vamos permitir que outros sistemas se integrem a esse grande sistema nacional e possamos trocar dados, informações, notas fiscais, consulta de parâmetros. Então, toda aquela parametrização que o município fez vai estar disponível via API. Então, se um determinado sistema quer saber qual é a alíquota de determinado serviço lá no município X, ele pode, via API, buscar essa informação lá no Sistema Nacional. Então, isso tudo vai estar aberto também para as empresas e para o público em geral. E, por fim, nós vamos ter o módulo de apuração nacional, que a gente chama de MAN, que vai ser justamente um sistema onde as empresas vão poder fazer a seleção das notas que deseja pagar, né, recolher o imposto, o ISS, e ali vão estar todas as notas emitidas em todos os municípios do Brasil, vão estar centralizadas ali nesse grande sistema. O município vai ali selecionar e o próprio sistema já vai separar o que é devido para cada município, vai emitir uma guia única, nos mesmos moldes que é utilizado no Simples Nacional hoje, né? Então, uma guia única de recolhimento, o contribuinte recolhe e o sistema divide os recursos e distribui para os devidos municípios. Eu acho que é uma facilitação enorme aí para as empresas, né? E como então está o cronograma, né, desse sistema? Nós tivemos aí algumas fases, né? A fase 1 aí a partir de julho de 2022, nós já disponibilizamos o portal web e esse ambiente de dados nacional, que é o ambiente de compartilhamento de notas fiscais. A partir de janeiro de 2023,
nós já disponibilizamos os aplicativos, né, tanto o aplicativo para emissão de nota e o app Cidadão, né, e a partir de janeiro se tornou opcional para o MEI emitir já a nota no Sistema Nacional. Então, até hoje, nós tivemos alguns adiamentos, né, para a obrigatoriedade, inicialmente seria em abril, agora passou para setembro, por enquanto é opcional, então o MEI pode emitir já no Sistema Nacional, e a partir de setembro vai se tornar obrigatório. Nós temos aí mais 2 fases pela frente, que é a disponibilização das APIs e do emissor web para os demais emissores, né, os que não são MEI. Isso aí já está em vias de ser disponibilizado, tá? Em breve vamos ter essa disponibilização. E o MAN, que é o Módulo de Apuração Nacional, também até o final do ano, a previsão é que até o final do ano nós já tenhamos esse produto pronto também. Então, é isso que eu falei aqui, a partir de setembro, o MEI vai ser obrigado a emitir a nota apenas nesse sistema, né? O município não vai poder mais exigir que o MEI emita a nota fiscal no seu sistema próprio, né? A partir de setembro, o MEI vai emitir no Sistema Nacional. E, gradativamente, os demais contribuintes também vão sendo migrados para esse Sistema Nacional. Então, quais seriam os ganhos para os municípios, né? Bom, primeiro, aqui interessa mais para os municípios mesmo, né? Eles vão ter acesso a diversos sistemas que a própria Receita Federal vai compartilhar com os municípios que aderirem ao sistema, né? Alguns sistemas aí de fiscalização, de inteligência fiscal, possibilita ações fiscais integradas entre municípios e Receita Federal, esses módulos especiais aí, né, que o sistema vai ter, que é a nota de comércio exterior, a nota de pedágio, nota de ouro, ativo financeiro, salão parceiro, eventos de câmbio, são módulos mais específicos, mas que também vão estar disponíveis para os municípios. E aí, os benefícios para os municípios. Primeiro, a padronização, né? Isso aí é um benefício que não é só para o município, a gente sabe que é para toda a sociedade, né? Porque contribui para a redução do chamado custo Brasil, né? Essa padronização da nota fiscal de serviços. Nós sabemos que existem 5.570 municípios no Brasil, e se cada um tiver o seu modelo de nota, dificulta demais, né? Encarece tanto para os municípios quanto para a própria sociedade. Então, essa padronização gera maior eficiência, né, também no controle da arrecadação, na gestão do ISS para os municípios. Reduz muito os custos governamentais, porque os municípios hoje, cada um tem o seu sistema, né? Tem que manter um sistema e não custa barato manter um sistema de nota fiscal. Muitos terceirizam, né, para os softwares, né, software houses que produzem esse tipo de sistema. Alguns municípios desenvolvem internamente, mas o custo não é baixo, né, para manter um sistema desse, e não faz muito sentido nós termos milhares de sistemas de gestão de nota fiscal no Brasil, né? Eu posso ter um sistema centralizado e os municípios, o custo para cada um vai ficar muito pequeno em relação ao que é hoje. E nós vamos aumentar também a eficiência, reduzir a sonegação, aumentar a eficiência no recolhimento, né, e na gestão, na fiscalização do ISS. Esse compartilhamento de dados também, que hoje não existe entre os municípios, né, vai abrir muitas possibilidades, né, para os municípios trocarem experiências, trocarem informações. A própria Receita Federal já se manifestou que com esse sistema e com o acesso que eles vão ter às notas fiscais de serviço, elas vão poder descontinuar uma série de obrigações acessórias que eles têm hoje, né? Por exemplo, a IADMED, que é para o setor de saúde, né? O Ciscoserv, que é o Sistema de Comércio Exterior de Serviços, a própria declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, né? Os serviços que podem ser deduzidos na declaração, eles vão poder vir já pré-preenchidos, ou pelo menos a Receita Federal já vai poder ter ciência desses serviços, né, mesmo antes do contribuinte declarar. Então, vai facilitar bastante também a declaração do imposto de renda. E isso tudo é um custo muito baixo, né? A previsão que nós temos é que isso, até 31 de 12 deste ano, não vai ter custo nenhum para os municípios que aderirem, né? O sistema está sendo financiado pela Receita Federal e pelo SEBRAE, e a partir de 2024, o custo vai ser rateado, né? 1/3 vai ficar com a Receita Federal e 2/3 com os municípios, e sendo que municípios até 50 mil habitantes
vão estar isentos dos custos, né? Só os maiores municípios vão ratear essa conta e, assim, um custo vai ser, diria, irrisório, perto do custo dos sistemas de nota fiscal que existem hoje, né? Então, só vejo vantagens para os municípios aderirem a esse sistema, além de ser muito mais barato, né? Ele barateia muito a gestão da nota fiscal, a questão da parametrização, né? Parametrização, o compartilhamento de documentos, é um custo até que é difícil até de mensurar. E existe a possibilidade do sistema se tornar autossustentável por meio de monetização de alguns produtos, né? A gente sabe que alguns setores, muitos órgãos de pesquisa, e algumas empresas até têm interesse em ter acesso a esses dados, sempre respeitando o sigilo fiscal, é claro, né? Acesso aos dados de forma agregada, mas o sistema pode se monetizar e de forma que ele possa se autossustentar e que não gere custo nenhum para os municípios. Aí seria um sistema totalmente sem custo para os municípios, né? Então, a economia de recursos públicos, né, que esse sistema vai permitir é muito grande. Bom, isso aí é o que eu tinha para mostrar. Esse sistema já está em produção, os MEI hoje já estão emitindo nota, e em breve vai estar aberto para qualquer outro tipo de empresa prestadora de serviço do Brasil. Perfeito. Hudson. Boa tarde, Renato Semig. A gente toma muito, né, serviço lá em vários municípios e é um sonho que os municípios aderissem aí. Qual que é o principal entrave hoje na sua visão? Os municípios estão com muito receio ainda, é um sistema novo, né? E os municípios têm ainda receio do custo que isso vai ter, porque nós não temos uma visão clara ainda de quanto isso vai custar para os municípios. Quanto mais municípios aderirem, como o custo vai ser rateado, menor fica o custo para cada município. Mas os municípios ficam com um pouco de receio, principalmente os prefeitos, né? Ficam com algum receio de aderir ao sistema e sem saber exatamente quanto ele vai custar lá no futuro. Então, eu acho que esse é um entrave, né? A outra coisa é esse compasso de espera aí que nós estamos por conta da reforma tributária. Muitos municípios têm receio do que pode vir, pode mudar muita coisa, né? Então, eles têm um receio de aderir agora e logo ali na frente ter que mudar tudo novamente. A gente acha, né, que, primeiro, a reforma vindo, é claro, ela não vai mudar tudo de uma hora para outra, né? Nós vamos ter um período de transição onde nós vamos ter que continuar convivendo com o ISS e com a nota fiscal de serviço durante algum tempo. E segundo, que esse sistema, ele está preparado para muita coisa que a gente ouve, né, que está sendo discutida lá no Congresso Nacional, as propostas de reforma. A gente acha que esse sistema ele se adequa muito bem, de forma fácil, ele pode ser modificado para se adequar a qualquer tipo de modificação que venha nesse sentido. A gente realmente precisa aguardar para ver o que vai ser decidido lá, mas a gente acha que esse sistema de nota fiscal de serviços, o modelo dele é um modelo que é facilmente adaptável para as modificações que vierem. Então, eu acho que esse ainda são coisas que deixam os prefeitos um pouco receosos para aderirem, mas a gente espera que com o tempo esse receio vá passando e com as definições aí que podem acontecer nos próximos dias, né, em torno da reforma tributária, isso aí possa tirar, né, esse entrave aí e até o fim do ano, quem sabe, a gente já consiga uma grande adesão aí e a entrada em produção dos demais contribuintes, que não são MEI, acho que vai ajudar bastante a dar visibilidade e principalmente as capitais, né, as capitais costumam puxar muito os municípios do seu estado, as capitais entrando, a tendência é que os demais municípios percam um pouco o receio e adiram também ao sistema. E esse receio, acho que perde um pouquinho à medida que tem essa questão da transparência. Tantos municípios já aderiram, tem aquelas fases, né, o estágio que está na adesão. A conversa foi até boa, né, eu espero a gente deve estar retomando o assunto, acompanhando, colocamos à disposição, né, passamos os links nos sites, né, realmente a gente tem que fazer um convencimento, porque eu acho que está bem claro que todos ganham nas empresas, na questão de padronização, e até mesmo a gente estava vendo questão de segurança, né, porque cada prefeitura manda um formato de DAM, mas possivelmente uma forma de acesso, né, e muitas das vezes a gente está com acesso lá que pode ser um problema de segurança, né, a gente não tem certeza, né, se realmente está vindo uma nota fiscal de serviço ali, né.
Então, essa forma também a gente viu como um ganho, acho que como para as empresas incentivar, né? Isso aí, essa adesão, principalmente naquelas que atuam em menos município, conseguem influenciar, né? Muito legal a gente tentar, né? Acho que, e temos já aí com isso aí, eu acho que um material muito importante para fazer isso, né? Junto ao prefeito, o secretário, né, da Fazenda. Agora, só uma dúvida que eu tinha na última, você falou da Guia Única Nacional. Tem uma questão da data de pagamento, já está caminhando para funcionar bem, tem que ter uma data única, né? Nesses municípios que já estão aderindo, já tem essa convergência com a data única de pagamento? Temos uma guia única. É, Para termos uma guia única, realmente nós precisamos ter uma data única de pagamento, e também as regras, né, de cálculo de juros e acréscimos moratórios tem que ser sim. padronizada também no Brasil. A ideia é que nós façamos isso, né? Para isso nós criamos o comitê gestor, ele tem representantes aí de municípios do Brasil inteiro, e a ideia é que esse comitê gestor estabeleça, né, essa data padrão, a tendência é que seja ali por torno do dia 10, acredito que a maioria dos municípios do Brasil adotam o dia 10 como vencimento, né, do imposto. Belo Horizonte era dia 5, passou para dia 8, já se aproximando do dia 10, mas quando isso aí estiver em produção, é provável que também assuma o dia 10. Agora, a questão do cálculo dos juros é que é um pouquinho mais complicado, né? A tendência é que nós sigamos aí o modelo do Simples Nacional, que já funciona no Brasil inteiro, que trabalha com a Selic, né? Mas a gente sabe que cada município tem um índice diferente, IPCA, IGP, vários índices, né? Cada município utiliza o seu. Isso aí realmente é outra coisa que precisa ser padronizado para facilitar, né, as empresas que têm que recolher imposto em diversos municípios. Então, isso tudo aí são coisas que são ganhos que o sistema vai trazer. A gente sabe que não é fácil, né, porque é difícil você estabelecer uma padronização sem ferir a autonomia municipal, né? Então, isso normalmente o ideal é que venha por meio de lei complementar nacional, que aí ela estabelece, né, o padrão e todo município é obrigado a seguir. Aos poucos nós vamos trabalhando isso, nós temos agora o comitê gestor, que vai trabalhar também junto ao Congresso Nacional, aos deputados e senadores, para que nós consigamos ter uma lei nacional que estabeleça, né, esses parâmetros mínimos aí de data de vencimento, de acréscimos moratórios, juros, etc. Quando nós tivermos isso, aí sim nós vamos poder ter essa guia única nacional. Ô, Hudson, André da ArcelorMittal. Então, não é obrigatório ainda essa adesão, correto? E porque acho que um dos maiores gargalos que tem para o contribuinte, né? Igual você falou aí, essa espécie de criação de um conta corrente, isso aí seria, né, um sonho, né? Você entrar lá e seu ISS praticamente ia sair apurado pelo CNPJ, porque uma das maiores dificuldades, eu acredito, seja quando o ISS é devido num município diverso daquele que você é localizado e você tem que abrir uma inscrição ali, né, só para recolher uma guia. Talvez você nunca mais entre em contato com aquele município. E o que a gente mais percebe também é que mal tem um código tributário, aquele município é muito simples. Às vezes eles pedem para você mandar uma planilha para eles te emitirem a guia. Então eu acho que, igual você falou aí, se fosse regulamentado e de uma forma não opcional igual está, né? Acho que a adesão, né, seria maior e porque se isso realmente efetivar, que isso, meu, vai facilitar bastante para as empresas. Você tem razão. A gente tem o comitê gestor que pode publicar resoluções, né, que, pelo menos para os municípios que assinaram o termo de adesão, eles têm que respeitar essas resoluções. Mas a gente sabe que, para dar segurança jurídica, o ideal é que isso seja publicado mediante lei, né, e uma lei nacional que aí realmente todos os municípios teriam que respeitar. O sistema todo ele já é baseado apenas no CNPJ, então inscrição municipal já é uma coisa que a gente sabe que dificulta, né, para os contribuintes, né, ter que criar uma inscrição municipal em cada município onde atua. Então, o sistema ele é todo controlado via CNPJ, a inscrição municipal ainda existe lá, mas é um campo apenas informativo, né?
Não é obrigado você ter uma inscrição municipal no município para emitir uma guia para aquele município. Todos os municípios já estão se adequando a isso aí. Então, é um sistema que realmente visa eliminar essas dificuldades aí. Emitir uma guia única pelo CNPJ, e o próprio sistema se encarrega de distribuir os recursos, tanto para o ISS próprio, né, que é devido pelo serviço que você prestou, quanto o ISS retido na fonte, né, pelos serviços tomados. As empresas, às vezes, não são prestadoras de serviço, mas tomam o serviço e são obrigadas a reter na fonte. Então, esse imposto, tanto próprio quanto retido na fonte, vai poder ser recolhido por meio dessa guia única nacional. Isso aí vai facilitar bastante. Hudson, é o André, evangelista da ArcelorMittal também. Uma outra pergunta, quando surgiu o comitê gestor da nota fiscal de serviço, fiquei em dúvida a respeito da questão da obrigação acessória para controle das notas fiscais de serviço. Hoje nós temos a FD, ICMS-PI, né? Temos o SPED de contribuições. Existe alguma proposta de criar uma FD? Não estou a favor, não estou pedindo para criar, né? Só pergunto, né? Como que será feito esse controle por parte das prefeituras, dos órgãos? Haverá uma FD para esse controle? Ou não? Só a própria nota fiscal já faz o controle para os órgãos fiscalizadores? A ideia é eliminar, né, essas declarações adicionais, né? A ideia é que apenas a nota fiscal seja suficiente para o controle das administrações tributárias, né? A gente sabe que cada município lá, além da nota fiscal, também exige algumas declarações, né, de serviços, etc., e cada município tem a sua, né? Isso seria um próximo passo, nós padronizarmos, né, e estimularmos aos municípios a abolirem essas declarações, assim como a Receita Federal vai descontinuar uma série de declarações, os municípios também vão ser estimulados a abandonar essas declarações de serviços que eles têm hoje, e com essa nota fiscal compartilhada, isso aí vai possibilitar a descontinuação dessas declarações, porque a dificuldade que os municípios têm hoje é porque eles não compartilham notas, né? Então, eu não sei o serviço que um município vizinho meu aqui prestou, um prestador de lá prestou, se eu não tiver essa declaração, eu não tomo conhecimento desse serviço. Como agora as notas serão compartilhadas, eu não preciso mais exigir essa declaração, né? Então, elas vão poder ser abolidas. Essa é a ideia. É claro, é uma mudança que tem que ser gradativa, não pode ser imposta, porque isso aí traria uma dificuldade enorme, né, para a adesão. Então, nós estamos indo bem devagar, né, por enquanto, sem obrigar ninguém a nada, mas a tendência é que, com o tempo, realmente essas obrigações acessórias, além da nota fiscal, sejam abolidas. Saulo da CEMIG. Só assim, a título de curiosidade mesmo, como que ficaria a transparência? A gente sabe que o município ele tem um orçamento, ele segue a LOA, LDO, né? E sendo implantado, e assim, o ISS ele compõe a receita do município aí. Sendo implantado esse sistema, ele acaba colocando aí, até para a própria União, né, o seu faturamento ali com o ISS. Seria essa uma resistência dos prefeitos, das pequenas prefeituras? Como que vocês veem isso aí na conjuntura e na implantação desse sistema? A gente sabe que alguns municípios, né, não gostam muito de abrir, né, o seu sistema, os seus números, né, mas isso está previsto até mesmo na Constituição, né, esse compartilhamento de dados entre as administrações tributárias, né, e a abertura dos números, isso aí tem que ser público, né. Então, é uma resistência que tem que ser vencida, né, não tem por que os municípios não compartilharem, né, essas informações. Eu acho que elas devem ser compartilhadas. Existem diversos dispositivos legais que até obrigam os municípios, né, a abrir esses números e a compartilhar os seus números, pelas dificuldades de sistema que nós tínhamos até então. Os municípios se apegavam a isso e realmente não compartilhavam, né? Mas a troca de dados entre as administrações tributárias está previsto na Constituição, em diversas leis, decretos, né, e o próprio ENAT, né, que é o Encontro Nacional de Administrações Tributárias,
ele tem lá nas suas resoluções, estabelece que as administrações tributárias precisam e devem compartilhar os seus dados, né? Então, não tem porquê nós não compartilharmos tanto com a Receita Federal e vice-versa, né? A Receita Federal também compartilhar os dados com os municípios. Eu acho que é uma coisa que se tinha no passado, mas que não faz mais sentido hoje em dia, né? Troca de dados e informações é natural hoje, né? Todas as empresas, muitas empresas fazem isso, e não tem por que os municípios também não compartilharem. Eu acho que todos saem ganhando, né? A sociedade em geral vai sair ganhando com isso, e os municípios, a administração tributária, seja municipal, seja federal ou estadual, eles também vão ganhar com isso, não tem por que não compartilhar os dados. Então, a base legal para esse compartilhamento existe, o que não existia eram os meios tecnológicos que agora nós estamos disponibilizando por meio desse sistema nacional. 31 milhões, você falou, de notas de BH? Sim, até ontem, 31 milhões. Só BH. Só BH. BH hoje, 99% das notas que estão lá no Sistema Nacional são de BH. Nós temos, como eu mostrei, 500 e poucos municípios já aderiram, mas praticamente só BH está compartilhando. Mas em breve nós vamos ter aí grandes municípios compartilhando notas lá e nós vamos ter esse grande banco de dados aí. Tá bom. Eu me lembro de cabeça aqui, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, que o pessoal informou que tinha nota lá também, com o volume mais baixo, né? Mas que tinha também lá nos top 5 lá em abril. Beleza. Aí me fala o seguinte, a gente participa do projeto piloto e tem um problema ainda nesse momento, está com um problema de NSU lá com o SERPRO. Isso aí vocês estão acompanhando, participando, ou tentando ajudar a resolver, ou está fora do escopo da parte aí do projeto de vocês? Não, sim, nós estamos participando diretamente com o SERPRO. É o SERPRO de Belo Horizonte, né, que está desenvolvendo o sistema. Então, como nós somos os primeiros a entrar, a gente acabou também assumindo esse ônus, né, de pegar todos os problemas. Nós tivemos que desbravar, né, esse caminho aí, e todos os problemas que a gente tem, a gente passa para o SERPRO, eles devolvem, a gente testa, passa para eles de novo. A gente teve esse problema do NSU, sim, no início. Eles acabaram resolvendo, mas ainda não está 100% resolvido, né? Então, eles ainda estão trabalhando nisso e a gente tem contato direto com o pessoal do SERPRO aqui para resolver esses problemas. Um outro dado que eu até acabei não colocando é que o controle de acesso desse sistema ele vai ser integrado à plataforma GovBR, né? Então, hoje é uma dificuldade, principalmente o MEI, né? Ele tem que fazer um cadastro no sistema para acessar. E com o GovBR eu vou facilitar isso aí, porque praticamente todo mundo já tem esse cadastro lá no GovBR, né? Para criar empresa, para declarar lá no Simples Nacional, ele precisa ter esse acesso ao GovBR, então vai ser utilizado o mesmo controle de acesso para o Sistema Nacional. Isso em breve vai ser colocado. Eu acho que isso ainda era uma coisa que estava atrapalhando um pouco, né? Impedindo alguns tipos de MEI, uma coisa que nós não imaginamos, né? Mas nós temos muitos estrangeiros que vieram para o Brasil, né, e abriram um MEI, né, e esses estrangeiros não têm nem título de eleitor e nem nunca declararam imposto de renda pessoa física. E nós precisamos desses dados para ele se cadastrar lá, né, esse é o padrão da Receita Federal. Quando você faz o cadastro, você tem que informar o título de eleitor ou o recibo da declaração de imposto de renda. E muitos não têm, né, esses dados e não puderam se cadastrar. Então, até por isso mesmo, a obrigatoriedade foi adiada para setembro, porque até lá nós vamos ter essa integração com o GovBR, e aí você tendo o seu cadastro no GovBR, você também vai poder acessar, seja como prestador de serviço, seja como cidadão, você vai poder acessar o sistema. Empresas que prestam serviços em diversos municípios, né, e ocasionam a bitributação do ISS, muitas das vezes, né. Então, eu vejo assim, o grande entrave, né, do custo, talvez, lá na frente, mas mais do que isso, né, submeter uma legislação individual, né, no sistema, para que ela se torne analisada de forma única e depois um recolhimento único, né. Tanto que a fase final do projeto é justamente esse módulo de apuração nacional, né. Então... A gente sabe que alguns municípios têm algumas
interpretações diferentes, né, do local de incidência do imposto e acabam exigindo o imposto e o contribuinte fica ali no meio, né, tendo que, às vezes, recolher nos dois para não ser prejudicado. Esse sistema ele vai ter uma regra única nacional, parametrizada pelo comitê gestor, então isso aí não é o município que decide, o comitê gestor, de acordo com a lei nacional, vai parametrizar e o sistema vai definir qual é o local de incidência do imposto. Então, essa parte do Código Tributário que vai ser padronizado, para quem se conveniar, a data do recolhimento do tributo e a questão de juros e multa aí tende a convergir para uma questão única, né? Sim, sim. Por enquanto ainda não, mas quando nós tivermos esse módulo de apuração nacional e essa guia única, ela vai ter que convergir, porque o sistema, nós até discutimos isso lá, né, grupo de especificação do sistema, seria uma complexidade imensa, né, lidar com diversas datas, né, cada município com uma data diferente e também com regras, né, de cálculo de acréscimos moratórios diferentes. Então, nós decidimos que não tem como, tem que ser realmente uma data única e as regras de cálculo dos acréscimos também tem que ser única. Então, a tendência é que todos convirjam para essa padronização também nessa área. Essa isenção para os municípios de até 50 mil, ela é ad eterno ou ela é só por um período? Não, no convênio, isso aí faz parte dos termos lá do convênio, isso já foi definido entre a Abrasf e a CNM, que representam os municípios, né? Foi definido que vai ser ad eternum, né? Até, a menos que haja uma revogação do município, ele pode denunciar o convênio a qualquer momento, ele não é obrigado a permanecer no convênio. Então, se o município se sentir prejudicado, ele pode até sair, né? Mas eu acho que não faz sentido eliminar, né, essa isenção aí para os pequenos municípios que emitem muito poucas notas, né? Então, na verdade, quem vai pagar a maior parte da conta, uma é a Receita Federal, vai pagar 1/3, e o outro são os grandes municípios, né? Se nós pegarmos aí Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, isso aí já foi mais de 50%, né, do número de notas emitidas do Brasil, e esses municípios é que vão pagar a maior parte da conta. Só que mesmo esses municípios, é um valor muito inferior ao que eles pagam hoje para manter um sistema, toda a infraestrutura necessária para manter um sistema de alta disponibilidade, como tem que ser um sistema de nota fiscal eletrônica. Muito bom, Odson. Muito obrigada aí pela contribuição, né? Que bom que você conseguiu participar aqui conosco hoje para conhecer o nosso grupo também. Sempre será muito bem-vindo aqui. E então, a partir desse momento, eu manterei contato aí. Sempre que o grupo precisar de algum direcionamento, alguma ajuda, eu farei um contato aí com você. Estou à disposição, agradeço a oportunidade de mostrar o sistema, né? Eu acho que eu faço, aqui, pelo menos em Minas Gerais, eu tenho feito bastante essa divulgação do sistema, conto com os senhores também, para divulgar aí nos seus municípios, né? E incentivá-los a aderir ao sistema. E estou à disposição, se precisar de uma nova apresentação. E eu acredito que vale a pena a gente trocar uma ideia mais aberta aí no mês que vem. Vai ser um complemento aí da questão mais técnica e do que está, né, na mesa hoje. Então, o slide é mais nesse sentido, não vou me ater a isso. Sobre nota nacional, só na linha do que a gente já vem tratando, né? Desde sempre aí, a gente tem trazido as atualizações, e aí eu pinto aqui de verde o que aconteceu da última reunião até hoje e de amarelo o que está previsto. Então, a novidade que a gente teve foi a instituição do Comitê Gestor Nacional, que o Hudson é um dos componentes aí, e esse problema de captura de notas fiscais lá nesse ambiente, ele havia sido resolvido em 16 de maio, mas ele continua acontecendo, que é o que o Hudson falou, que ele está lá atuando com o SERPRO para resolver. E as etapas futuras, então a gente tem uma expectativa que até o final do ano a gente tenha essas etapas 2, 3 e 4 concluídas, como o Hudson falou, e em setembro a obrigatoriedade para os MEIs utilizarem o ambiente nacional. E aí o que é importante a gente ressaltar? Não pode ser obrigado o município a aderir ao ambiente nacional. Então, ele sempre vai ser voluntário. Por isso que tem essa questão de mostrar para os municípios as oportunidades e as vantagens, né? E aí a gente acabou não tendo mais tempo para debater mais, mas eu fico
assim, em dúvida por que os municípios com menos de 50 mil habitantes, que não vão ter custo nenhum, nem agora, nem nunca, não estão aderindo, né? Então, possivelmente é uma questão mesmo de informação mesmo, de divulgação, de demonstrar que eles têm mais benefícios do que outra coisa, e tem um lado também da preocupação com as informações, porque está sendo compartilhado com a Receita Federal e nem todo prefeito, pessoa, né, acha que tudo é transparente, tudo é legal e tudo é normal. Então está um pouco nessa linha aí. A gente também traz todo mês aqui uma atualização dos municípios, quais estão em qual situação. E a última atualização, que é de 6 de junho, a gente tem 66 conveniados e só 8 ativos, né, que além de BH, outros 7 que estão colocando notas lá no ambiente nacional. Então é muito pouco para o tamanho que é Minas Gerais, tem que ter realmente uma ação, né, para que a gente consiga ter mais municípios nesse sentido aí. Assim, encaminhando para a reforma tributária, vai ser um embate grande, que sistema que vai sobreviver, porque a nota fiscal eletrônica tem 37 bilhões de notas fiscais emitidas no ambiente nacional. E a nota de serviço está em implementação. Então, eu acho que vamos ter um embate, e ainda tem aquele projeto em paralelo da nota fiscal brasileira, que é um terceiro projeto. Então, eu acredito que essa discussão vai longe. Então, nesses próximos 10 anos, tem que implementar a nacional, tem que tirar proveito dela, e vai ter a discussão do que vai ser o sistema para a reforma tributária, que pode ser um dos 3 ou pode ser um quarto que eles vão inventar aí, né? Então, eu estou nessa linha mais conservadora nesse sentido aqui. E aí, Fernando, acho que você deve ter percebido que ele citou nos benefícios lá, que a gente já trouxe em outras reuniões aí mais antigas. Um dos benefícios dos municípios é ter acesso a alguns sistemas da Receita Federal, como o Contágio, que é o sistema de fiscalização. E isso aí está em linha com o que você leu para nós lá da reforma tributária, que dentre as questões lá tem um compartilhamento lá de informações e tal, que também gera muita desconfiança, né? Então está tudo nesse pacote aí, acho que está tudo encaminhado, né? Favorável à reforma, né? Não que vai ser fácil e que vai acontecer, né? Aí vocês fiquem à vontade para me interromper se alguém precisar falar alguma coisa, tá? Aí indo para os demais assuntos aqui, em termos de notas técnicas, né? Eu trouxe aqui um quadro que mostra aqui quais são as próximas a entrarem em produção. Então, em julho, a gente tem uma nota técnica entrando em produção, em agosto, a gente tem outra, em setembro, a gente tem outras 2, ligadas à nota fiscal eletrônica ou a nota fiscal ao consumidor eletrônica, a CTE, né, e, eventualmente, a MDFE. Acho que nessas daqui não tem nenhuma de MDFE, é só NFE, NFCE e CTE. Então, é importante estarem atentos a essas próximas notas técnicas, se internamente já está tudo encaminhado e dominado, ou se tem algo aí que vocês precisam dar uma avaliada em termos de preparação, ajuste para estarem aderentes aí. Já é um sistema normal que acontece há meses aí, mas sempre tem aqueles que nos procuram aí próximo da entrada em produção para perguntar se vai ser postergada, né? Nós tivemos desde a nossa última reunião, né, a publicação de uma versão nova da nota técnica 2021-003, aquela que trata do código de barras, né, do GTIM. E aí a gente publicou, e aí teve até uma live aí com o Álvaro Bahia do ENCAT, junto com o pessoal da GS1 que cuida do código de barras, que a gente publicou lá. Quem tiver interesse nisso, não sei se a Celó está agora interessada mais do que antes, que o e-commerce está já bombando aí, né? Mas acredito eu, pelo que eu me lembro, que a Celó é um dos quem está aí na reunião que tem a gestão do código de barras também, né? Então, é uma nota técnica que afeta. Tivemos a implementação e homologação de uma nota técnica relacionada ao CTE e tivemos a publicação de uma versão também de uma nota técnica de 2020, né, da NFE, tratando do evento gerado pelo emitente e pelo destinatário,
onde pode informar ali quem é o transportador responsável. Então, isso aí dentro da normalidade do que acontece. A gente teve a publicação de uma nova norma contábil relacionada à questão do risco sacado, né? Então, obviamente, em função do que foi, do que aconteceu com as americanas, né? E que gerou aí uma desconfiança generalizada. E aí foi publicada uma regra nova, né? Que vai ser que está vigente a partir de 2024. Então, todas as empresas que utilizam essa questão de antecipação de recebíveis, né, que é uma coisa relativamente normal aí no nosso meio, a partir do ano que vem, né, não basta informar nas notas explicativas de uma maneira simplista, e sim vai ter que demonstrar de uma maneira mais clara nos balanços quais são as operações, né, e como estão essas operações. Tivemos a notícia da OCDE falando que o Brasil está num progresso bom para a adesão ao OCDE, então isso é uma coisa que já vem de governos anteriores, né? Os governos com interesse de aderir ao OCDE têm sido mantidos nos últimos 2, 3, e o Brasil está nessa caminhada aí, e uma das coisas que vai ajudar nisso também é a reforma tributária, né? Não é só, são muitos os itens lá que o Brasil precisa se adequar, mas a reforma tributária é mais um que vai ajudar a estar melhor lá nessa situação. Tivemos também a conclusão do julgamento que tratou da questão do ISS para aqueles casos como plano de saúde em que foi aprovado que o ISS seria devido aonde mora o funcionário, por exemplo, pegando um exemplo simplista, e não mais aonde está a empresa de plano de saúde, né? Isso aí foi aprovado, foi legislado e foi derrubado, né? Então, foi iniciado o desenvolvimento de uma obrigação que se chamava DPIS, DPISS, junto aí com as entidades. Algumas empresas avançaram com isso, outras não, e nesse mês houve um julgamento sobre essa questão, que seria uma obrigação parecida com a apuração que o Hudson citou aí da Nota Fiscal de Serviço Nacional, que seria para você ter lá toda a visão dos serviços prestados, de quem tomou, para onde que aqueles serviços foram direcionados, e então haveria uma apuração e uma distribuição desse ISS, né? E aí isso aí, nesse momento, cabe ainda, creio eu, que recursos nesse sentido aí, mas no julgamento isso foi derrubado. A gente teve a publicação de um decreto aí regulamentando bônus aí para os auditores fiscais, então naquela linha de que gere mais produtividade, que eles possam trazer mais arrecadação, né? Então não é uma coisa nova, né? Isso aí já foi colocado no passado. E aí, obviamente, que ao ser publicado esse decreto, aí algumas entidades já se manifestaram que todo mundo quer, né? Se o auditor fiscal tem, por que os outros não podem ter? E aí, servidores do Banco Central e da CGU, por exemplo, fizeram paralisação no dia 13, e outros estão aí, sindicatos que movimentando para que isso possa ser estendido aí a outros servidores públicos. Tivemos a aprovação no Senado do projeto de lei que posterga aí, prorroga a desoneração da folha por mais 4 anos. E aí está havendo, na verdade, uma negociação aí do governo com o Congresso para que isso fique parado, congelado aí, em detrimento à reforma tributária. Então, até o dia 28, né, que é conhecido como hoje, né, estava lá o prazo aberto para que pudesse ser interposto algum recurso, e a expectativa, né, se o Congresso estiver aliado com o governo, como a gente está acreditando aí pelas manifestações relacionadas a essas questões de arcabouço fiscal e reforma tributária, isso tende a dar uma congelada para ver se anda a reforma tributária e isso seja discutido pós discussão de reforma tributária, né? Mas nesse momento está nesse status. Tem o projeto de lei também que trata da questão do CARF, né? Que a medida provisória caducou,
e todos os acordos e os pedidos aí tratados na medida provisória caducada foram levados aí para o projeto de lei, e o projeto de lei está em andamento, né? Teve até semana passada aberto prazo aí para emendas e está em andamento na comissão lá permanente do Senado, e tende a evoluir aí, e obviamente que evoluindo ser aprovado, porque estará em linha com a medida provisória que o governo já previa, e que também está alinhado com o que a OCDE, né, os membros da OCDE trabalham nessa linha. Adriano, só para complementar, Manda aí. esse projeto de lei do CARF, que, né, oriundo dessa medida provisória, ele também trata da questão do programa de compliance no âmbito da Secretaria da Receita Federal. Então, ele cria os parâmetros para os contribuintes aderentes a esse programa terem benefícios, e aí a lei trata com detalhe desses benefícios, inclusive, por exemplo, prioridade na análise de processos administrativos, inclusive de compensação. Então, tem uma série de benefícios para contribuintes que, eventualmente, aderirem aos programas que vierem a ser criados pela Receita. Isso era até, inclusive, um dos temas que a gente estava colocando para ser discutido aqui, mas é até bom a gente deixar esse projeto de lei desenvolver um pouco mais para a gente discuti-lo mais na frente. Isso, legal, porque a gente até, alguns meses atrás, a gente trouxe o Confia, que é a parte da Receita que já está normatizada, né? Foi Isso, vai ser criado a já um base legal grupo do com as Confia. empresas. Isso. E com certeza com complementos aí ligados a questões, né, relacionadas ao CARF. Então, concordo com você, creio que na hora que evoluir isso aí, vale a pena a gente trazer uma atualização do que avançou do Confia, né, que a gente falou já tem alguns meses, e do que tem de novidade aí a partir desse projeto de lei. Muito bom. Aí nós tivemos a divulgação pela Receita de que ela avisou mais de 440 mil empresas sobre algumas informações que afetam o preenchimento da ECF. Então, aqui está em linha com aquele discurso assim, mais simplista de Jornal Nacional, de que as empresas também vão receber a declaração pronta só para ser revisada, né? Então, eles comunicaram a algumas empresas, e nessa divulgação deles, do que foi comunicado, eles citaram exemplos de que informações do SPED fiscal, da FD Contribuições, da Decred e da NFE, eles compartilharam com as empresas, demonstrando que isso já estava na base deles, e que se as empresas apresentarem informações divergentes, né, quase que automaticamente serão questionadas, né, da divergência. Então, quem recebeu, vale a pena analisar. Quem não sabe se recebeu, vale a pena procurar, porque isso aí afeta. E quem não recebeu, vale a pena dar uma olhada, né, nos exemplos aqui que a própria Receita está passando de situações que ela cruza com facilidade, né, que é sempre um aprendizado do lado das empresas do que está sendo cruzado com o quê, porque a gente brinca que tudo pode ser cruzado com tudo, mas que não existe capacidade física e técnica de fazer tudo, né? Então, eles vão fazendo aquilo que eles vão entendendo ou vão encontrando que faz mais sentido, ter mais resultados. Tivemos a publicação de um programa novo lá da STF, então, a partir da semana que vem, com certeza virão algumas versões aí, porque sempre que as empresas começam a iniciar as transmissões, as validações, começam a encontrar problemas, a reportar para o Fale Conosco, e a Receita começa a gerar versões melhoradas e corrigidas, né? O E-Social, a gente teve a informação, acho que foi anteontem, pelo Flávio Rosco aí da FIENG, de que a reclamatória trabalhista foi adiada de novo. Assim, tivemos a publicação de um novo guia prático do SPED fiscal, vigente a partir do ano que vem, com 9 itens aí de ajustes, né, relacionados
a diversos pontos, incluindo o PS, aí, que teve uma mudança na legislação recente, e registros diversos. Vale a pena, quem não viu, dar uma olhada no que afeta. Aí tem um projeto de lei, que é o 2925, que trata de dar maior proteção aos acionistas minoritários contra eventuais prejuízos causados por controladoras, né? Então, alteração na lei das SAs. Então, esse projeto de lei ele é do governo, foi resultado aí de algumas discussões que o governo puxou com alguns grupos. Então, o principal benefício é esse, os minoritários, que, no geral, acabam sendo sempre levados pelo que querem os majoritários. E ele tem também alguns outros pontos aí, como permitir que os minoritários tenham acesso a inquéritos ou ações judiciais que estejam acontecendo em relação às empresas, né? Então, para quem está aí no contexto da lei das SAs, né, precisa acompanhar esse projeto de lei aí. O benefício da SUDENE, ele termina agora em 2023, né? Então, eu queria saber se alguém tem algum indício aí, se isso vai ser aprovado mesmo. Eu acho que provavelmente sim, mas diante do cenário que a gente está vendo tão incerto, né? Não sei se a gente pode ter isso como uma certeza. Eu não sei como que vocês estão enxergando isso, eu queria entender um pouquinho. Aqui, Flávia. A FIENG também está acompanhando, tem um projeto de lei tramitando, né? Prorroga, salvo engano, por mais 4 anos. É de interesse da indústria também, num universo aí que ainda a gente não pode contar com uma reforma tributária concreta, né? Mas, assim, sobre perspectiva política de aprovação ou não, aí eu te confesso que também estamos na mesma incerteza. Nessa pasta que vocês receberam aí, tem 2 Bem folders lembrado. que eu vou pedir para a Ana explicar para vocês, que é da equipe de Direito Digital lá do escritório. Boa tarde a todos. Para o pessoal que está aí em casa, depois a Poliana vai disponibilizar por e-mail aí para todos as informações que está no folder para quem está aqui presencial. Como um trabalho, né, da equipe do Direito Digital e Tecnologia do nosso escritório, com essa ideia, né, de Revolução 4.0, Indústria 4.0, Jurídico 4.0, para tornar mais eficiente o trabalho do jurídico, a gente fez uma parceria com uma plataforma para automatizar todos os contratos jurídicos que a empresa possa ter. E o nosso trabalho é de terceirização do estudo dessas minutas, porque dentro de um contrato, né, a gente tem cláusulas que são sempre padrão e algumas que são alternativas, que a gente mudaria ou acrescentaria alguma coisa. Então, a gente faz um estudo sobre esse contrato, com base em árvore de decisão, um aspecto ali de TI mesmo, para trazer dentro de um formulário esse contrato para facilitar o preenchimento desse contrato e deixar ele mais automatizado e mais fácil. E até a plataforma faz a gestão de todos esses documentos, né? Ela facilita tanto o preenchimento como depois, né, você consegue gerir esses contratos de maneira mais facilitada. Mas independente, né, da parceria que a gente tem com essa plataforma, né, a gente poderia fazer isso com qualquer outra plataforma que tem no mercado aí também para fazer o estudo desses contratos e trazer ele para uma forma mais automatizada, né, e mais prática aí, para deixar o jurídico mais eficiente, né? É aquele clichê, né? Será que o robô vai tomar o meu emprego? Mas não, mas ele veio para facilitar. Essa automatização vem ali para trazer mais eficiência com base em segurança da informação, tenta evitar riscos, né? E também evita erros de digitação. Tem base integrada com Receita Federal, então se digita o CPF, CNPJ, já preenche automaticamente esse dado ali nesse contrato. Então, ele vem para facilitar e deixar mais eficiente a formulação desses documentos aí jurídicos. E aí tem aí no folder, né, um vídeo também que explica um pouco melhor do nosso trabalho sobre isso. É só abrir pelo QR Code, que aí dá para saber mais informações.